Gente, agora eu vou abordar com vocês a parte teórica sobre a experimentação no ensino de ciências. Com relação à definição, especificamente na área do ensino das ciências, nós temos algumas divergências com relação tanto à definição do que é experimento, como também a justificativa para realizá-los no âmbito da sala de aula. Nós vamos discutir um pouco essas diferenças. De acordo com Praia et al. 2002, Gonçalves e Marco 2006, há uma descaracterização do conceito do experimento por atribuir, à experimentação do ensino o mesmo conceito que é atribuído na experimentação científica. E ele retrata que há uma diferença nessas duas situações, que a experimentação, no caso, na parte científica, no conhecimento científico, ele é dado a partir da descoberta de algo desconhecido. E quando ocorre a experimentação no ensino de ciência, é para ter conhecimento, gera conhecimento, e esse conhecimento gerado, ele já é conhecido pelo meio científico, mas ele é desconhecido pelos alunos. Então, é uma forma da experimentação no ensino de ciência de melhorar o entendimento dos alunos sobre os conceitos, conteúdos e também algumas outras habilidades que nós vamos discutir. Qualquer dúvida, pode questionar e a gente vai discutindo. Outra definição aqui, nós temos de Serre e Tomazello, 2008, e Ventruscolos, 2008 também. Esses, no caso, os pesquisadores, esses nomes que eu estou trazendo, são teóricos que fazem pesquisa na área do ensino de ciências. E nesse caso aqui, eles denunciam concepções de ensino de ciência que pressupõem a realização do experimento com procedimentos que ignorem conhecimentos anteriores dos sujeitos participantes e as possibilidades de se discutir os possíveis resultados, caracterizando a situação como um exercício de atividade prática que se esgotam em si mesmo. No caso, eles denunciam a falta de planejamento por parte dos professores quando vão realizar uma aula experimental. Muitas vezes não há uma preocupação daqueles conhecimentos prévios que os alunos precisam ter para poder ser realizado o experimento. Outra crítica que ele faz é justamente a não possibilidade de discutir os resultados. Se faz experimento na aula de ciência, mas aqueles resultados obtidos precisam ser discutidos para justamente não deixar essa atividade experimental ser apenas uma perspectiva tradicional, onde vai ser de roteiros e receitas prontas, sem assim, não, digamos assim, dar a possibilidade do aluno refletir e tornar-se mais crítico a respeito da sua realidade. O ensino de ciência. Ao longo do tempo, nós tivemos diferentes objetivos do ensino de ciência. E esses diferentes objetivos, eles ocorreram principalmente pelas mudanças vigentes nas sociedades em diferentes épocas. O constante avanço da ciência, nós temos a necessidade de ter um conhecimento científico. E esse conhecimento científico e tecnológico, ele torna-se essencial para a formação de um cidadão crítico, capaz de posicionar-se e tomar decisões diante das transformações do mundo. Atualmente, nós temos a necessidade de, por exemplo, ler uma bula de um medicamento e entender essa bula, um rótulo de um alimento, entender um noticiário, um jornal, uma manchete que traz como um tema de debate os transgênicos, por exemplo, as células-troncos. Então, há uma necessidade da comunidade, da sociedade, entender esse conhecimento científico e saber se posicionar a respeito desse conhecimento, desses temas, tomar decisão e assim ser um cidadão atuante. Então, há uma necessidade de articular o ensino de ciência ao conhecimento científico, à realidade daquele aluno, para que esse ensino de ciência ele não se torne uma coisa distante do aluno. Para a gente tentar envolver o aluno no processo de ensino-aprendizagem de ciência, é importante que a gente se baseie e pautamos na realidade dos alunos, nas questões que envolvem as tecnologias,
as ciências, para poder tentar tornar esse processo mais dinâmico. Alguns autores trazem apenas 2 abordagens, 2 modalidades de atividades práticas, e outros autores trazem 3 práticas, como é o caso do Araújo e o Abre 2003. Nós temos o seguinte: nós temos a abordagem do experimento demonstrativo. Na abordagem do experimento demonstrativo, ele é realizado unicamente por uma pessoa, que normalmente essa pessoa é o professor. O professor realiza a prática e os alunos eles apenas observam os procedimentos e os resultados, sem que os mesmos interfiram na manipulação da atividade. Esse experimento demonstrativo, ele ocorre de uma forma tradicional, no qual o professor realiza a prática, o aluno apenas observa, né? É uma forma de constatação do conhecimento, né? É uma forma de você estar vendo na prática o que a teoria. Uma outra abordagem é o experimento comprobatório, ou chamado de verificação. Ele também segue uma abordagem mais tradicional. Os participantes executam o procedimento, né? Os alunos eles estão executando o experimento, só que os alunos vão seguir roteiros pré-definidos. Existe a receita que nós chamamos, né, a receita pronta, no qual o aluno ele vai receber uma fichinha, e nessa ficha vai estar todas as etapas que ele deve seguir para a realização daquele experimento. Essa ficha, ela limita o aluno a apenas observar os fenômenos. Nós temos o experimento investigativo. Esse experimento investigativo, ele é mais recente, né, no ensino de ciências, e ele vai ser um experimento que vai problematizar. Ele inicia o experimento com um problema, ele traz um problema para o aluno. E diante daquele problema é desenvolvido todo um processo de investigação, né, elaboração do experimento, elaboração das hipóteses, a realização do experimento. E todo esse processo, o aluno ele é atuante. Ele é o inverso do primeiro, do demonstrativo. Nele, o aluno ele é atuante e o professor é apenas um mediador. O professor ele vai auxiliar o aluno, ele vai questionar as ideias do aluno, né? Ele vai interagir com o aluno para que o aluno chegue, né, à construção desse conhecimento. Na parte investigativa, nós não temos um roteiro pré-definido. Nós não temos. O aluno ele vai diante de questionamentos iniciados pelo professor, né? Ele vai elaborar hipóteses para esses questionamentos e, baseado nessas hipóteses, ele vai construir os seus experimentos. Com isso, nós podemos ter caminhos diferentes para chegar à resposta, porque as respostas, as hipóteses são diferentes, né? Vai da reflexão de cada aluno. Nós podemos ter caminhos diferentes e respostas diferentes. Então, há um momento, né, propício para a reflexão do experimento mais aprofundadamente, né? Há o envolvimento do aluno. O aluno ele é atuante, ele é o agente do processo e não o receptor desse processo. Nesse caso aí, ele estimula o aluno a desenvolver sua criticidade, né? Justamente. Dar sua opinião, tentar fazer de forma diferente, debatendo com o professor e buscando, fazendo com que o aluno busque sentar só observando o professor fazendo. É bem legal, acho que estimula mais o aluno. Justamente. E essa parte investigativa, ele é mais recente e ele é pouco conhecido. Porque assim, até nos próprios livros didáticos, que é justamente o que eu vou comentar com vocês agora, a experimentação no livro didático, nós encontramos apenas a experimentação do tipo verificação ou demonstração. Você tem no livro didático ou no livro de apoio ao professor aquela receita pronta.